gente, tudo bom? Vamos falar de Longo e Claro Rio, que eu recebi na assinatura da Tag Inéditos de fevereiro e que veio com a proposta de ser um thriller. Um thriller escrito por mulheres, com mulheres, feito para mulheres, essa é toda a pegada do livro, tá? Mas ele não é um thriller, temos um crime, temos um serial killer, temos uma investigação. Mas o foco deste livro não é isso e acabou me deixando muito chateada. Por quê? Porque eu esperava um thriller, porque ele foi vendido como tal. E é nessa hora que eu fico muito brava com as estratégias de marketing, porque eles vendem pra gente uma coisa e na hora que você vai ler, não é nada disso. Mas, Thali, o livro é ruim? Não, o livro não é ruim. O livro é um drama, tá? O foco do livro é nos conflitos pessoais. O foco principal do livro são nos conflitos pessoais da Micaela e da Casey, que são duas irmãs que foram deixadas para serem criadas, educadas pela avó. E a avó passou a vida inteira delas falando que elas arruinaram a vida, sabe? Que depois que a mãe delas morreu, a vida da velha foi um inferno, que se não tivessem as meninas, a vida dela seria totalmente diferente, que ela ia ter mais dinheiro sobrando, que a vida dela ia ser completamente diferente, que ela nunca quis, que basicamente elas cresceram com isso. Cada uma tomou um caminho muito diferente. A Casey, ela foi por um caminho não muito bom, né? Elas moram num bairro meio perigoso, ali num bairro que não é um bairro ideal, assim, por assim dizer. Né, que tem muita facilidade para você conseguir drogas, para você se prostituir, para esse tipo de coisa, né? E a Casey acaba indo por esse caminho e a gente vai acompanhar a Micaela, ou a Mickey, contando passo a passo como foi a vida delas e por que hoje ela não fala mais com a irmã e o medo que ela tem de encontrar a irmã morta com uma overdose ou sendo assassinada por algum cliente, alguma coisa assim. É um livro que tem muita carga emocional, vai revelar grandes segredos, mas assim, são segredos que são revelados e como você não se importa, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu não me importava com nenhuma das duas. Eu estava muito mais empolgada com o pouco que a autora trouxe para mim de thriller e de investigação do que com as duas. Então, quando você começa a se importar com elas, né, com a história de vida delas e com as provações que elas passaram e com tudo isso, você já está terminando o livro e isso acaba sendo irrelevante. Eu gosto muito de livro, de thriller principalmente, que fica alternando entre passado e presente, porque normalmente a gente tem informações muito importantes sobre a pessoa que cometeu o crime, sobre quem foi assassinado, sobre quem estava ao redor, as testemunhas, e assim eu acho muito interessante. Mas aqui toda vez que a autora voltava para o passado, era para contar a respeito da relação da Mickey e da Casey. E aí isso foi ficando muito chato, porque chegou numa hora que eu tava assim, tá, dane-se as duas. Eu quero saber quem foi que cometeu o crime, por que estão matando essas mulheres. E são mulheres que basicamente ninguém iria sentir falta. São mulheres que estão à margem da sociedade, são prostitutas, são drogadas, são mulheres que basicamente não tem ninguém olhando por elas, nem procurando por elas. E era nessa hora que eu tava esperando que a Micaela fosse simplesmente fazer algo, sabe? Tentar, mesmo de verdade, arregaçar as mangas e tentar proteger essas mulheres e tentar descobrir quem tava fazendo isso, mas sem ficar o tempo inteiro pensando na irmã e querendo saber onde a irmã tá e querendo saber por que a irmã desapareceu, por que ela não vê mais a irmã no ponto que a irmã sempre tá, junto com a pessoa que ela sempre tá. E isso começou a me incomodar, porque a irmã não era importante naquele momento, naquele contexto. A irmã não era importante, o importante era descobrir quem estava matando aquelas mulheres e por quê. E a maneira como a autora construiu essa história fez com que tudo ficasse em segundo plano, ao meu ponto de vista. Ficou em segundo plano a vida das duas, ficou em segundo plano os crimes, ficou em segundo plano tudo. Aí chega uma hora que ela começa a investigar a corrupção dentro da polícia. Então ficou assim, tudo e nada.
E isso me incomodou muito, incomodou bastante. E ficou aquele negócio de tipo, será que eu leio mais alguma coisa da autora? Será que eu invisto? E acabou, assim, me deixando bem frustrada. Bem frustrada. Mas vamos falar o seguinte, é lindo, né? Lindo, lindo, né? É, lindo. Gente, sem brincadeira, a hora que eu comecei a ler, o livro já fez isso aqui, ó. Então, alguns projetos gráficos são maravilhosos, como os tem aqui, mas não são nada práticos, né? Então, espero que a editora não mantenha esse projeto gráfico da capa. Pode manter as cores, tudo, mas isso aqui me deixou irritada. E olha que eu não sou a pessoa que se importa muito com livro amassado, essas coisas. Mas isso aqui me incomodou porque parece desleixo e não foi. Certo? Então é isso. A gente se vê no próximo. E tchau.